Bem, meus queridos irmãos e irmãs, graças a Deus, retomamos nosso trabalho, mais um domingo de estudos, de reflexões, e vamos, nessa tarde, refletir com a presença de dois trabalhadores da casa. Inicialmente, nosso irmão José Souza vai fazer o exórdio, e na sequência, nossa irmã Cláudia Miranda vai tratar do tema "É chegada a hora do desencarne". Vamos ver a abordagem que ela vai trazer para nós. E antes de começar, saudar a todos que estão chegando pela primeira vez, vieram para conhecer nossa casa, sejam todos muito bem-vindos. Os que já frequentam aqui de outras vezes, também sejam bem-vindos. O pessoal do Instagram que está nos acompanhando. Olha, Jaciquele, nossa irmã Jaciquele, lá de Portugal, fez parte com a gente aqui, está agora morando lá em Portugal, está sempre nos acompanhando. Boa tarde, Jaciquele, e outras pessoas entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Muito bem, ontem nós fizemos um trabalho da entrega de enxovais, o nosso projeto das gestantes aqui da comunidade. Foi um trabalho muito belo, viu, gente? Vale a pena a gente se envolver e participar, porque é uma convivência muito bonita, a proteção espiritual é muito grande, a gente vê o quanto os amigos espirituais têm um cuidado com essas criaturas que estão chegando agora, se preparando para novas experiências aqui, próximos a nós, no nosso contexto. Então existe todo um cuidado de preparar, de ter um mínimo para poder recebê-los, para eles chegarem bem. Então a gente fica muito feliz, parabeniza toda a equipe da casa pelo trabalho muito bonito, e vamos continuar, firmes aí com o nosso propósito. Pois bem, então vamos iniciar com o exórdio do nosso irmão José Souza. Quando ele terminar, a gente faz a prece inicial, e na sequência a gente passa a palavra à nossa irmã Cláudia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E a paz de Jesus nos acompanhe sempre. Eu vim falar hoje um pouco sobre essa figura aqui. Essa é uma figura que eu tirei da AME São Paulo. Foi no estudo que eles fizeram. Dá para ver, né? Aqui temos uma pessoa, aqui temos o coração afinando o cérebro. E aqui a prece. Então ele diz aqui, baseando ou afinando o sentimento e a razão. Aqui o sentimento, o coração é a sede do sentimento. E aqui a razão, a mente cerebral sendo a sede da razão. Então, a palavra basear significa praticando a paz. Nesse caso, é a paz em nós mesmos. Tirada da filosofia de Saibaba, adaptada pelo pesquisador e palestrante espírita Clóvis Nunes, criador do Movimento Paz, o movimento pela paz e não pela violência. Como disse Gandhi, não existe caminho para a paz, como muitos estão procurando por aí e está dando certo. A paz é o caminho. Então, os sentimentos maus ou bons que alimentamos em nosso coração geram pensamentos e ideias na mente, que é a sede da razão, que formatarão nosso destino. Somos responsáveis pelo nosso futuro. O grande desafio nosso é pacificar o homem velho dentro de nós, dentro do nosso coração, pacificar o medo, a mágoa, a inveja, o desânimo, a melancolia, etc., liberando então os bons sentimentos. Não é fácil não. E a gente está nessa tentativa. Mas existe uma situação, nós não somos órfãos. Não somos órfãos. A prece é a graça divina
concedida pelo nosso Pai Celeste, a dinâmica pacificadora da prece entre o coração e o cérebro, a mente, proporciona o equilíbrio necessário para a resultante ação positiva daquela pessoa em oração. Quer dizer, a pessoa está em oração, a primeira coisa que tem é pacificar o próprio coração dele, não é? Pacificando ele, acalmando ele, o coração. Então, esse coração vai entrar em sintonia com a nossa mente, e a mente cerebral, que pratica a ação, essa é que vai nos dar condições de fazer o trabalho que a gente quer fazer, não é? A gente vai receber intuições para atravessar aquilo que a gente está querendo atravessar, vai receber condições de entender aquilo ali, de atravessar aquilo ali, né? A prece é a graça divina concedida pelo Pai Celeste. A prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o nosso Pai de infinita bondade. É para Ele sempre agradável quando a prece é feita pelo coração, porque existe prece que é feita mecanicamente. Pode rezar o tempo que for, mas aquilo é mecânico, então não está influenciando muito. Mas a prece, quando é feita do coração, do sentimento, essa é ouvida por Deus. Ela gosta, ele gosta. É uma forma de comunicação com o plano espiritual superior, encontrando amparo e consolo com as entidades espirituais da luz divina, como também reacende nossa fé em nosso Pai Celeste. Quer dizer, é uma dádiva de Deus a prece, porque senão nós estaríamos soltos por nós mesmos, mas nós não somos órfãos, como diz. Aqui vem, então, o que ditou Maria Dolores, psicograficamente, né? Em versos, essa prece aqui. Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. É a mensagem de hoje. Bom, pessoal, é isso aí, né? Uma mensagem sobre a prece, para a gente ver como ela é importante, né? A nortear nossos caminhos e como Deus nos concede essa ferramenta, né, Zé Souza, para a gente viver bem melhor, né? Ok, então vamos fazer agora a nossa prece, já aproveitando o tema, né? A prece de abertura dos trabalhos. Eu pedi a nossa irmã Isolda, por gentileza, venha fazer a prece de início. Jesus, querido Mestre, bons Espíritos amigos, Deus nosso Pai, nosso Criador, pedimos a todos assistência para a nossa parte, que ela seja proveitosa, no sentido de aprendermos um pouco mais, levarmos as reflexões necessárias e alinhá-las durante a semana. Que a Tua infinita bondade caia sobre nós e fortaleça nossos corações, para que nossas forças não nos faltem e que a prece seja nosso guia. Cuida de nós, nos abençoa, cuida da palestrante, que possa ser clareada com os pensamentos e palavras para ajudar a todos nós. Que assim seja. E sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus para dar por iniciado nossos trabalhos. Então, com a palavra nossa irmã Cláudia, com o tema É Chegada a Hora do Desencargo. Olá, queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Apesar do calor, estamos aqui. Bom, eu escolhi esse tema, eu não sei se eu escolhi ou ele me escolheu.
Às vezes acontece muito isso. A gente escolhe achando, pensando numa diretriz e de repente muda completamente. E aproveitando o que nosso irmão José Souza falou, do sentimento e da razão. Não é porque nós somos espíritas que nós não sentimos a dor da perda, do desencarne, mas é preciso falar. E é preciso falar da morte, do desencarne, com qualquer outra pessoa, inclusive os que não acreditam na vida eterna. Porque o sentimento de ser extinto, de acabar, torna-se muito mais difícil conviver com algo tão grandioso que é para a gente o momento da despedida. E é preciso lembrar também que, assim como a gente vai sentir falta daquele ente querido que vai embora, quando nós viemos para cá, quando nós reencarnamos, os nossos entes queridos lá também sentem a nossa falta por virmos embora. E falar da morte é extremamente necessário para que a gente possa se preparar, não para o momento de morrer, mas como vai ser esse desencarne, como vai ser essa entrada no plano espiritual, que tempo nós vamos permanecer perturbados, como vai acontecer todo esse processo. Então, nosso irmão Souza bem falou em relação ao sentimento e à razão. Vou trazer um pouco da razão, e só no momento de muita dor, através da prece, é que a gente pode acessar essa razão para que o nosso sentimento ele possa acalmar um pouco mais diante da dor e da perda. E o que é desencarnar? Porque a gente fala morte, desencarne, falecimento, desencarnar, sair da carne. O corpo físico, a alma sai do corpo físico, mas ele volta para o plano espiritual. Então, Raul Teixeira ele já diz que isso é a essência da vida. Porque quando você fala de vida, é a vida no corpo físico e depois a vida depois do corpo físico. O desencarnar nada mais é do que a essência da vida. É a completude de que a vida continua. E Raul Teixeira ele fala com muita propriedade que o que existe é sempre vida. É sempre vida. E esse sentimento é que deve permear toda a nossa razão para que a gente consiga ficar bem ou um pouco melhor quando é chegada a hora do desencarne. Bom, como enfermeira eu trabalhei 20 anos em UTI e eu trabalhei muito com esse momento do desencarnar. E pude presenciar algumas situações que por vezes se passava como um paciente que está desorientado. O paciente que já está vendo alguma coisa e que na verdade é exatamente isso, ele não está alucinado. Muitos dos pacientes que estavam comigo, eles começavam a visualizar o plano superior, o plano espiritual, e aí alguns ficam assustados por não crer, e como é que eu estou vendo minha mãe, meu pai, meu avô, meu filho, e eu estou aqui ou eu estou lá, como é isso? E isso causa uma certa agitação realmente no paciente. Do mesmo jeito, é quando a gente tem algum ente querido em nossa família e que também é chegada a hora do desencarne, onde a gente vai estar junto, a gente consegue visualizar algumas coisas quando é uma morte demorada, por doença, onde a velhinha vai se apagando e que a gente vai podendo se despedir. Então, existem várias formas de como desencarnar, de como vai ser aceito no plano espiritual, aceito entre aspas, e de como a gente vai encarar também esse processo. Bom, se procurarmos no Livro dos Espíritos, nós temos as questões de 149 a 165 só falando sobre isso e tirando todas as dúvidas necessárias para a gente poder entender melhor. Raul Teixeira ainda fala que a morte ela é uma libertação para quem vive se libertando na carne. Veja que forte, como diz o amigo Alain, uma frase tão pequena, tão cheia de conteúdo. E ela é uma escravização para quem vive se escravizando na carne. O que é isso? Se eu consigo passar a minha vida terrena me libertando de tudo que é material, de tudo que é
que a gente não leva para o plano superior, eu estou me libertando. Eu não sou preso à minha casa, eu moro na minha casa, mas eu não estou presa a ela. Ele fala também com muita propriedade sobre os entes queridos, que a gente não tem a posse do nosso marido, esposa, filho. Nós estamos vivendo naquele momento com um laço de família, mas que na verdade todos nós fazemos parte de uma família espiritual muito maior, de uma família universal. Então, o desapego também a esse laço familiar favorece ao momento do desencarne. E por isso que é importante falar, para que a gente possa racionalizar, sentir, para poder agir. E aí ele fala também que na grande família universal, o que faz a gente se ligar no plano espiritual é exatamente a ligação psíquica que a gente vai adquirindo ao longo das encarnações, de afinidades com espíritos irmãos que estão ao nosso redor. E é preciso que a gente aprenda a amar realmente os nossos entes queridos. Preste bem atenção, não é que a gente não vai gostar de ninguém para poder ser desapegado e assim não sofrer. Não, a gente pode amar intensamente, mas sabendo que a gente precisa chegar um momento que todos nós vamos desencarnar. E o apego demora tanto para a gente aceitar, como para aquele irmão que vai embora também ficar bem. E existem algumas perguntas do Livro dos Espíritos que clareiam mais sobre isso. Por exemplo, na pergunta 149, é a primeira, ele pergunta logo: em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Por isso que voltamos ao nosso verdadeiro lar. E aí tem três pontos interessantes, que primeiro ele vai falar sobre a alma após a morte, no segundo ponto, a separação da alma e do corpo, e no terceiro, a perturbação espírita. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre cada um desses. Quando a gente pensa em reencarnação, a gente pensa assim: será que quando a gente morre é destino? Estava previsto para eu morrer tal dia, tal hora, em determinada coisa? Vocês acham sim ou não? Não. Ok. Nós viemos para cá com um fluido vital diferente de uma pessoa para outra. Nós temos uma estimativa de vida, mas não temos uma data certa de vamos desencarnar naquele período, naquela hora, daquele jeito. Temos uma estimativa de vida e uma forma mais ou menos como será o nosso desencarne. Só que durante toda a nossa vida, tudo isso pode mudar. Tudo isso pode ser modificado. E esse fluido vital que nós temos é diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, se eu vim para durar 60 anos, o meu fluido vital ele é maior do que aquele que veio para durar 20 anos. Só que esse fluido ele pode aumentar a minha duração aqui na Terra, como também o nosso desmando com o nosso corpo, a nossa falta de cuidado pode também antecipar o nosso desencarne. E é isso que a gente precisa ter também em mente para cuidarmos melhor do nosso corpo. Eu, por exemplo, estou pensando, como eu fui mãe já, depois dos 45,5, eu estou pensando muito no meu filhinho, que só tem 9 anos. E eu fiquei pensando, poxa vida, com muito entusiasmo, eu estou com 53 agora, daqui a 40 anos ele está com 49 e eu com mais de 90, muito mais, se eu estiver viva. Então eu preciso cuidar realmente da minha máquina para poder eu continuar o mais tempo possível com o meu filho. O antes, eu conto uma coisa para vocês. Antes eu não tinha medo de morrer. Não tenho medo não, isso não é problema. Hoje eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de quem eu deixo. E esse medo, talvez por isso que também venho falar sobre esse tema, eu preciso também pensar neles de forma racional para que o meu medo também diminua e que eu
prenda menos essa emoção junto a eles. E aí André Luiz, ele explica também que poucos são completistas, ou seja, poucos que vieram com uma estimativa de vida de 60 anos, vai chegar aos 60 anos. Como ele, né, no livro, no filme, a gente lembra quando ele desencarna, que ele é chamado de suicida, e ele dizendo de forma alguma, suicida, eu não fiz isso, não foi, tarará, tarará, e na verdade depois ele descobre que sim, ele foi suicida, porque ele não cuidou da máquina do corpo, ele não cuidou da nossa veste, ele não cuidou da alimentação, da bebida alcoólica que ele tomava, ele não cuidou das horas de sono que precisava ter, e aí a gente passa a ser um suicida indireto. Quando chegamos aqui na Terra, lá no plano espiritual, os nossos irmãos também ficam com saudades, e já antes da gente chegar aqui, eles estão junto conosco no todo preparativo para que a gente possa reencarnar e reencarnar bem. Imagine que para eles talvez seja bem mais difícil do que para nós quando a gente se despede. Para eles, a gente está vindo para a prisão do corpo, para a parte difícil, né? Para poder viver aquelas provas, aquelas expiações, ou seja, o que for que foi programado para a gente. Quando a gente desencarna, eles vão ficar felizes porque a gente está de volta. A gente conseguiu, né? Ou não, mas está de volta. E para a gente é totalmente diferente a nossa concepção. E aí o que a gente faz para ter diminuir essa forma tão prisional também que a gente tem dos nossos afetos? Porque de uma certa forma a gente prende. Não é fácil, eu não estou aqui querendo desmerecer o momento do desencarne, o momento da saudade e da despedida. Até Isolda disse, eu não dou para falar sobre isso, que eu vou chorar. E eu achando que eu ia falar sobre isso, da minha experiência de tanto tempo lidando com vida e morte, trabalhando com isso, que seria algo mais fácil. E na verdade o rumo da história foi totalmente diferente. Eu queria contar para vocês as experiências que eu tive de, por exemplo, uma paciente que estava há 3 meses na UTI e ela com traqueostomia, não conseguia falar, e muitas vezes a gente se comunicava apenas com a leitura labial. Ela falava e a gente conseguia entender alguma coisa. E aí ela, muito assustada, olhando o tempo todo ao redor, pedia para dormir no quarto com a gente, que ela estava com medo. E aí as pessoas achando que ela estava desorientada, que era isso e aquilo outro. Aí eu perguntei, o que é que você está vendo? Aí ela disse, um homem e uma criança, o tempo todo. Aí eu conversei com ela, conversamos um pouco, perguntei, eu sabia que a crença dela não era espírita, ela não era da região espírita, pelo contrário, eu acho que ela era evangélica. E aí eu perguntei se ela queria que eu conversasse com a família. Eles disse, não, eles não vão acreditar. E aí tudo bem. Aí a gente tive um tempo a mais de poder conversar com ela, de poder falar um pouco sobre isso, mas que a gente não pode se aproveitar desse momento para enfiar de goela abaixo essa situação. E sim tentar alertar, abrir os olhos, tentar mostrar de uma forma diferente aquilo que é natural. E aí terminou que ela desencarnou 3 meses depois, e eu pude conversar com a família e descobri que o homem era um tio dela, muito querido, e a criança era um sobrinho que ela também amava muito. Então, para os colegas que estavam lidando aquilo ali como sendo uma desorientação, não era. Era apenas a visão já do depois. E isso é muito comum de acontecer no hospital. Outra vez eu tive uma situação em que eu estava com os alunos no estágio no hospital e tinha um paciente bem desorientado, muito agitado, dizendo coisa. Quando eu cheguei junto, alguma coisa me tocou que eu digo, isso não está normal. Olhei para ele, uma pupila dilatada, parecia mais uma desorientação alucinógena, alguma coisa desse jeito. Mas eu não acreditei, algo em mim me tocou. E eu disse baixinho para ele, vamos fazer um Pai Nosso juntos? E fiz bem baixinho o Pai Nosso. Quando eu terminei de fazer o Pai Nosso com ele,
a pupila dele voltou ao normal e a desorientação dele acabou. Era só um irmãozinho que estava junto. E eu pude saber depois que ele era pai, como é que chama, de terreiro? Pai de santo. E que era um guia dele espiritual que estava ali junto. Então, são histórias e histórias que, senão eu vou sair do ponto principal, que é falar sobre isso, mas na visão espírita, mas contar algumas histórias que são importantes para ver que isso faz parte realmente do dia a dia, mais do que a gente pensa. E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente faz? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está desencarnando? Como é que ele vai chegar no plano? Existe, como vocês disseram, né? Existe ou não hora e momento exato para o desencarne? Como é que acontece o desencarne coletivo? Por que tantas pessoas são atraídas para aquele lugar e morrem todas de uma vez só? Existe algum sentido para isso? Como é que é? Bom, durante o desencarne de pessoas que estejam adoecidas com câncer, pessoas em fase terminal, existe mais tempo para ajeitar tudo que se tem em relação a isso. Como? Deixar as coisas materiais organizadas. Se tem alguma coisa para assinar, algum documento, se precisa conversar alguma coisa física que precise deixar de orientação. E isso é uma forma de também tranquilizar aquela pessoa para ela poder esquecer esse lado material e poder ficar mais tranquilo. Existem alguns casos que vocês devem lembrar que pessoas dizem assim: poxa, mamãe estava esperando só o meu irmão chegar, que veio de São Paulo, para poder ver, abraçar, dar a bênção, e desencarnou em seguida. Por que isso acontece? Porque ela está fazendo um esforço realmente grande e pedindo a Deus esse fiozinho de vida para que possa ter aquele momento de despedida com o filho. Isso é real, isso realmente acontece. Mas pode acontecer por merecimento ou não. E esse merecimento somos nós que vamos angariando ao longo da vida. Por isso que é importante falar de morte agora. Porque se a gente não sabe que tudo isso que a gente está plantando aqui, fazendo aqui, interfere também no momento do desencarne, a gente não vai ter uma boa morte, como diz Joana. Uma certa vez, Divaldo perguntou: como é que seria ter uma boa morte? Aí Joana disse: ore para ter realmente uma boa morte. Existe um momento, né? Existe essa coisa de ter realmente uma boa morte? E Joana disse: sim, que você esteja em paz, que você esteja tranquilo, que você esteja num momento de equilíbrio emocional, para que isso também seja levado para o depois. Veja que legal, não é? Então, aí Divaldo até disse assim: o bom seria eu morrer depois que terminasse aqui a minha palestra, porque estou num momento de harmonia, falando com todos vocês, com a espiritualidade toda aqui ao redor. Então, depois que vocês forem embora, eu poder morrer assim. Era o momento ideal. E ele riu, né? Claro. E aí a gente fala também dessa vida bem vivida que precisa acontecer para o desencarne também bem desencarnado. Como seria isso, gente? Como é quando a gente fecha os olhos, de imediato a gente já está no plano espiritual? A gente já se percebe enquanto espírito eterno? Ou a gente fica num grau de perturbação? Vai depender de como é a nossa relação aqui na Terra. Tudo vai depender dessa relação aqui na Terra. É relativo, né? Muito relativo. Então, se você é muito apegado ao corpo, você vai sentir até o momento da putrefação. Porque o espírito ele vai estar ligado, tão ligado àquele corpo, que ele não consegue sair de perto. E ele sofre. Muitas vezes ele se apresenta em reuniões mediúnicas dizendo que não aguenta mais os bichos, que não está aguentando, que sofre com aquilo ali, que não aguenta mais o mau cheiro. É ele apegado àquele corpo. Aí vocês podem perguntar: Cláudia, e aí, pode uma cremação? Pode. Vai depender também de como é essa conversa sobre a morte com aquele que quer ser cremado. Caso contrário, ele também vai sentir
o fogo queimar a sua pele, como se ali estivesse também no corpo. Então tudo depende de como a gente vai encarar e conversar sobre isso. A cremação ela pode acontecer geralmente de 24 a 72 horas, depende de alguns fatores, mas já acontece para ter um tempo, até por exemplo, em caso de precisar fazer alguma autópsia, ainda tem um período que pode dizer, não, espera aí que encontramos alguma dúvida e precisamos rever nesse corpo se tem algo estranho. E para o espírito, ele também precisa ser uma pessoa desapegada, assim como na matéria, ou ele vai sentir a cremação ou a putrefação, né, os bichos, se ele for apegado à matéria. Sempre é bom conversar. E aí tem uma coisa também que me veio muito importante para mim, como mãe, é o quanto a gente erra quando a gente diz, ah filho, foi Deus que quis. Foi Deus que levou. É coisas de Deus. Deus quer isso, Deus quer aquilo. Onde nós somos única e exclusivamente responsáveis por tudo que a gente faz aqui e passa. Então eu fiquei pensando, poxa, nunca mais eu vou dizer isso. Eu fiquei até pensando se eu já disse em algum momento. E eu não vou dizer mais. Porque a gente começa a colocar no nosso filho, como colocado na nossa vida, a forte decisão de Deus diante de nós mesmos, e não nós decidimos pela nossa vida. Aqui na Terra não existe vítima. A gente está aqui passando por tudo aquilo que a gente provocou um dia. É claro, um com mais, outros com menos intensidade, mas estamos passando aqui por tudo que escolhemos, e até porque estamos no mundo de provas e expiações, e não no mundo de regeneração que chega mais adiante. E lembrando, a gente está na transição planetária, mas a transição ela precisa acontecer também internamente, para que a gente possa chegar no mundo de regeneração. Não adianta passar a transição planetária ser só da natureza e nós sermos expulsos da Terra, entre aspas também, se a gente não conseguir modificar para permanecermos aqui no mundo de regeneração. Quando eu era adolescente, eu estudando enfermagem em Recife, eu morava com meus 4 irmãos e era um apartamento apertado, eu dormia na sala. E eu era muito apegada, tipo assim, eu dizia, eu não era espírita ainda, né, a formação católica, e eu dizia, eu não me conformo com essa história de morrer para debaixo da terra. Eu não quero não, se morrer eu quero ser cremado. Eu com 17 anos, 18 anos, sem juízo. Aí certa vez eu tive uma experiência que para nunca mais eu esqueci disso. Eu me vi dormindo no corpo, com toda aquela perturbação de adolescente que a gente passa, né? Com todas aquelas dúvidas, aquele sofrimento. E eu sobre o teto, eu via meu corpo dormindo no chão, na sala, e eu ria. Meu corpo agoniado, virando para um lado para o outro, e eu rindo aqui em cima. Uma sensação de bem-estar tão grande, e aí eu lembro que eu olhei assim, para trás, era a janela, aí eu fui flutuando até a cozinha, voltei para o corpo. Eu nunca mais esqueci disso. E desse dia em diante, eu não tive mais problema de morrer para debaixo da terra. Algum anjinho guardião meu veio trazer para mim em forma de sonho, né, ou de despreendimento mesmo, não sei. Deixa de besteira. O que está ficando ali é só a matéria. Olha a tua agonia. Vê o teu sofrimento de juventude. Aqui em cima é muito mais belo. Aqui em cima é tudo muito melhor. Não se prende a esse corpo. E aí eu pude começar a procurar melhor entender o que era o Espiritismo. Porque eu não me conformava com as minhas indagações, eu não buscava, eu não encontrava respostas. E uma das respostas que eu mais encontrei, assim, muito boas também, que foi no livro de Allan Kardec, Céu e Inferno, quando fala sobre quando a gente morre, em algumas outras religiões ou doutrinas, diz que a gente fica numa beatitude contemplativa. Eu não esqueço mais essa frase, porque eu achei massa. Beatitude contemplativa. Veja mesmo, a gente ficar lá no céu, lindo, maravilhoso, com flores,
grama verde, a família ao redor, e o restante do mundo que se ferre, né? O restante do mundo estou nem aí, porque eu estou aqui contemplando o tempo todo. E que na verdade não é assim. Se a gente ama nossos entes queridos e se a gente tem um entendimento de que a vida é eterna, como é que a gente vai ficar bem no paraíso deixando um irmão sofrendo na terra ou mesmo sofrendo no umbral? Então essa frase foi mais outro clique na minha vida. Poxa vida, realmente faz todo sentido. Beatitude contemplativa. Eu nunca mais esqueci essa frase. E aí, quando a gente chega, Raul Teixeira diz também que quando a gente chega no plano espiritual, a nossa máscara cai. Porque se a gente tem um comportamento de aparência, uma religiosidade de aparência, quando a gente se desencarna, lá a gente encontra toda a realidade e não mais a aparência. Imagine o que é você ter uma vida de mentiras, de falso moralismo, e quando desencarnar, dar de cara com tudo isso. Gente, é melhor a gente encarar as coisas aqui urgentemente. É bem melhor ser verdadeiro, né? Porque a gente não sabe qual é o nosso tempo de fluido vital. E para a gente ter esse desencarne mais tranquilo, e olha, eu não estou falando mais da família que eu estou deixando ali, ou do meu filho que um dia vai desencarnar, da minha esposa, do meu marido, não estou falando isso, estou falando de mim. Eu, enquanto espírito eterno, e eu vim para falar do outro. Por isso que eu disse que o caminho às vezes muda, e a gente pensa que vai falar uma coisa e muda completamente. Eu, enquanto espírito eterno, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer aqui na Terra para ter ainda um tempo de vida que seja útil ao nosso próximo? Fazer o bem é sempre possível, até no último momento. Até no último momento, quando a gente se arrepende e consegue pedir a Deus a ajuda necessária naquele momento, a gente vai ser atendido. Isso não quer dizer que a gente não vai acertar nossas contas, mas a gente vai poder ser atendido naquele momento, porque houve um arrependimento sincero, de verdade, e não aquela máscara que porventura alguns podem usar. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 154, de separação da alma e do corpo, pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? O que é que vocês acham, sim ou não? Dói quando a gente morre? A separação? Eu acho que depende da vida que você tem. Relativo. Normalmente, não dói. Porque o espírito ele não tem essa participação direta do desenlace, né? E como é que acontece, Cláudia? O desenlace ele vai acontecendo aos poucos, né? Quem tem a mediunidade, com a sensibilidade maior, quando olha para alguma pessoa que está adoecida, que está internada ou em casa, já consegue perceber os laços mais folgados e percebe-se que está próximo, né? Não sabe dizer quando. Meu pai desencarnou há 10 anos e quando ele desencarnou, nesse dia eu já sabia que ele ia. E aí ele passou 44 dias de UTI, na UTI, por conta de cigarro, não conseguia sair da ventilação mecânica. E aí eu fui me despedir dele, porque eu sabia que ele ia naquele dia. E quando eu olhei para ele estava começando a ver. Eu percebi, eu senti que ele estava vendo. E papai não acreditava. Por vezes a gente conversou sobre o tema, mas ele não acreditava. E aí quando eu cheguei, ele disse: papai, confie, vai dar tudo certo. E eu olhei para ele como quem dissesse: eu sei que você está vendo. Porque ele fazia assim, sabe? O tempo todo. E aí vim embora, isso foi mais ou menos ao meio-dia. À tarde ele começou a diminuir os parâmetros e aí ele desencarnou às 10 horas da noite nesse dia. E depois eu pude saber que realmente aquilo ali serviu para ele, tipo assim: puxa, eu não estou doido, é isso mesmo, então eu vou confiar. E aí quando ele confiou, ele começou a relaxar, os parâmetros vitais começaram a diminuir até o desencarne. Então, gente, a gente pode ajudar
não só aqueles que estiverem passando por esse momento, mas a nós mesmos nesse momento de separação. E aí, nesse momento que separa, não existe a dor, existe esse laço, né, fluídico que vai sendo desatado e que pode durar minutos, horas, dias, semanas, sem o espírito conseguir ser liberto do corpo. Tem uma outra pergunta que diz: como se opera a separação da alma e do corpo? Ela se dá instantaneamente, por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre vida e morte? E aí eu me lembro, quem leu há 2000 anos, de Lívia, né? Quando ela veste o capuz da moça que trabalhava na casa dela e vai em busca da reunião dos cristãos, porque ela já acreditava em Jesus. E aí eles foram pegos. E no momento que Lívia foi morta por um leão, o leão dá pata nela e ela cai. E é quando Públio vê que era Lívia e não uma outra pessoa qualquer. E naquele momento ela já foi afastada do corpo. Ela já não sentiu, antes mesmo de acontecer o ato, ela já foi retirada por merecimento. Então isso não é com todos os desencarnes que acontece. Isso é por merecimento. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Respondemos agora que sim. E tem um livro, né, como eu falei, há 2000 anos. Quem não leu, leia. É muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Do mesmo jeito eu digo a vocês, quem está aqui no Centro Espírita, que está estudando e que não estudou ainda a codificação, estude. Porque vir para o Centro Espírita apenas tomar passe, fazer o trivial, isso não vai fazer a gente mudar verdadeiramente onde precisamos mudar. E nós mudamos a partir do conhecimento. Por isso que ele é o Consolador prometido. E por isso que ele liberta. Porque quando a gente conhece, a gente sabe o que está se passando e a gente tem um entendimento sobre aquilo ali e liberta. A gente já não sofre mais tanto como deveria. O processo de enterro e cremação. Então, como eu disse, vai depender muito da gente aqui na Terra. E aí eu vou trazer para os mais velhos que lembram de Clara Nunes, os mais novos nem sabem nem quem é essa cantora. Alguém nunca ouviu falar em Clara Nunes? Parece que tem alguns aqui, todos parecem são mais velhos, não é? Então, graças a Deus. Então, Clara Nunes, ela era do Candomblé e Clara Nunes morreu muito nova. E quando ela desencarnou, ela foi recebida num barquinho, né? Do jeito que ela acreditava, que ela imaginava que seria um dia, ela foi recebida daquele jeito. Mas, e o Espiritismo como fica? Todo mundo vai ser recebido assim? Como é que pode? Foi dado a ela a oportunidade de ser recebida da forma como ela acreditava, por merecimento. Mas depois ela foi intuída, ela recebeu a orientação de como era exatamente o processo de desencarne, o que ela estava fazendo ali, como era que acontecia e por que fizeram aquilo. Então veja, tudo depende da gente. Mais uma vez, por isso que é importante falar do desencarne. E aí tem também a história da melhora da morte. Já ouviram falar? Muito comum. O paciente melhora, o familiar melhora, todo mundo relaxa. Eita, fulano melhorou, agora vai sair dessa. Que massa, ótimo, vai sair dessa. A gente está confiando que vai sair. Vou conseguir dormir um pouco melhor hoje. Aí quando fulano desencarnou. Porque às vezes ele precisa que essas pessoas que estão ao nosso redor, que estão prendendo ele ali, dificultando o desenlace, relaxem para que ele possa se desprender e na paz. Então existe sim essa melhora da morte, que às vezes a gente fala, mas sem ter a concepção exata de como é, não é? E tem esse intuito.
principalmente quando acontece das pessoas ao redor estar desfavorecendo o espírito ali sofrer o desenlace. E o sofrimento do corpo físico é depuração de tudo que fizemos aqui. E aí eu volto para papai. Papai teve um processo de arreico enegrecido de alguns dias. E não teve indicação do que era. Não se descobriu o que era. Umas fezes escuras, fétidas, e não se sabia o que era. Do mesmo jeito que veio e foi embora. Minha família não acredita, só eu. E aí a gente pôde saber que aquilo ali é exatamente colocando para fora, se depurando, tirando aquilo tudo de ruim que ainda tem no corpo físico, antes de se desprender. E do mesmo jeito que veio, foi embora. Com medicação, sem medicação, nada interferiu. Então, às vezes, acontecem algumas coisas que a gente não tem um entendimento. Por exemplo, poxa, por que minha vozinha está comigo? Sofreu tanto, eu vi tanto o sofrimento dela. A pele descamou toda, ficou em carne viva. Meu Deus, por quê? Porque era muito melhor ela passar ali com você, cercada de amor, do que sozinha no umbral. Então também é merecimento. O que para a gente parece ser um sofrimento sem fim, para aquele espírito necessitado, é uma necessidade e um benefício dele estar ali, repleto de amor e de carinho. Às vezes acontece também que a família não deixa ir, e por amor ela fica por mais tempo, até a família ver que, tipo, Deus, pelo amor de Deus, leve, que eu não aguento mais ver tanto sofrimento. Então tudo isso, gente, perpassa pelo falar do desencarne. Do mesmo jeito que, se eu fosse falar só enquanto enfermeira, eu ia dizer, vamos falar sobre a morte por conta da doação de órgãos. Não é só sobre isso. E pode ser também sobre isso. E como é o espírito frente à doação de órgãos? Pode ou não pode? Pode, sim. Pode, do mesmo jeito que Jesus, que Deus, que a espiritualidade deu a essas pessoas a estudarem, a poder ver que é possível usar um transplante de órgão, utilizar o coração de uma pessoa no corpo de outra, é porque Ele deu a sabedoria para que as pessoas pudessem demorar mais tempo aqui na Terra. O problema é como se utiliza dessa sabedoria. Se você se lembrar, muito antigamente, lá na era primitiva, qual era a estimativa de vida das pessoas? 20 anos? 25? Hoje, 80, 90, mais de 100, a gente vê casos chegando aí. E por que será? Será que é só a ciência? Tá, é a ciência, mas por que a ciência? A ciência, ela está ajudando a gente demorar mais tempo para poder a gente resolver as nossas pendências aqui ainda. E para aquela criatura que é orgulhosa, a velhice é uma forma de trabalhar o orgulho. Porque a velhice, principalmente aquela que depende dos cuidados do outro, ela é uma quebra do nosso orgulho. Ou a velhice, ela vem muito para os trabalhadores, por exemplo, do bem, como uma forma de demorar mais tempo praticando o bem. Veja Divaldo, veja Chico e tantos outros médios que a gente sabe por aí que morrem bem velhinhos. Por quê? Por conta da prática do bem que é importante aqui na Terra. Alain, te prepara. 90, 100... Ela deve estar com 98 já, 96 por aí. Não sei exatamente a idade dele, mas já está, né? Se não tivesse os cabelinhos pintados, a gente já saberia bem mais. Tarcísio, meu amigo, não é falando dos seus cabelos brancos, nem os meus, né? Não diz nada. Bom, e aí, no umbral, como é que funciona? Todo mundo que morrer vai passar pelo umbral? Vai. Até Chico passou. Porque todos nós, o umbral, ele existe em camadas
que vai do mais baixo umbral, que a gente chama, que é onde ficam as furnas, os espíritos mais endurecidos e sofredores. E aí essas camadas elas vão amenizando até chegar à camada onde tem a rede de apoio espiritual, onde tem os espíritos protetores que vão ali em busca de outros irmãos para tirar do umbral. E o tempo que a gente vai passar no umbral vai depender também de nossas ações aqui na Terra. Do mesmo jeito que a nossa velhice vai depender de como foi a nossa juventude. Como foi a nossa juventude e a nossa vida adulta com os nossos entes queridos, com a nossa família, com o nosso corpo. A nossa velhice ela vai traduzir isso aí. Se a gente não cuidou do corpo, a gente vai ter problemas de saúde. Se eu tenho uma diabetes desde os meus 15 anos, 20 anos, e eu não cuido, eu vou ter uma velhice pior, porque eu vou ter cegueira, eu posso ter insuficiência renal, eu posso ter muitas dores nas pernas, eu posso ter uma amputação, porque eu não cuidei na fase mais nova. Então, tanto o desencarne como a velhice vai depender de como a gente vivemos aqui. E a questão da doação de órgãos, às vezes a gente diz assim: eita, mas fulano está sentindo tudo que o doador sentia. Como é que acontece? Pode ser apego ainda do espírito que doou àquele corpo e a negação de ter realmente desencarnado, de não querer. Apesar de ter conversado, né? Vocês sabem que hoje, antigamente teve uma fase que para a doação de órgãos bastava ter na carteirinha de motorista. E aquilo ali caiu por terra, e hoje o que define a doação de órgãos é a família chegar na hora e dizer, não, a gente vai doar. Só que para a família chegar a dizer isso, ela precisa saber qual era o desejo da pessoa. E se a gente não fala do nosso desejo de ser também doador, a nossa família nunca vai utilizar. E a doação de órgãos, ela é tão importante quanto, e dentro também dos ensinamentos do Cristo, para que outra pessoa possa permanecer por mais tempo. Por que não? Veja Faustão, tanto cheio de dinheiro, de poder, mas acabou na fila igual a todo mundo. Porque na hora do merecimento, veja que ele teve muita sorte. E sorte que eu digo, porque doação de coração não é uma coisa rápida, né? E há gente que fala com maledicência dizendo que ele furou a fila. Não é bem assim. Tem toda a história também da gravidade para poder passar à frente. E não é porque era Faustão, mas sim porque era uma pessoa que tinha risco de morte eminente em relação a outros que estavam na fila. Além da compatibilidade, porque quando tem uma morte, precisa saber o tipo sanguíneo, a compatibilidade, e aí já corta vários que estão na fila, até chegar. E aí, se você for ver, a fila de transplante, ela é gigante. E se a gente for ver também, a fila de óbitos, ela é maior do que a fila de transplante. Mas a doação não acontece. Muitos não aceitam. Eu já tive situações que a família dizia, não, eu não quero porque ele vai ser enterrado com tudo que é dele. É um direito da família, sim, e a gente não vai contestar, não vai reclamar. Mas se a gente for analisar friamente, é o apego à matéria. Ele vai ser enterrado e comido com tudo que é dele. Poxa, por que não compartilhar? Deixar o outro enxergar com aquela córnea, respirar com aquele pulmão, bater o coração com o coração de outra pessoa. Então, tudo isso também perpassa pelo momento do desencarne, que é chegada a hora da gente poder conversar sobre isso. Com menos melindre, com mais responsabilidade, com mais razão, apesar do sentimento de dor e de perda, que isso vai acontecer sempre. Acontece no plano espiritual, não é? Eles também lamentam a despedida, lamentam que se despedem com saudade da gente. Por que não? A gente se a gente for comparar... Comigo segunda-feira, também. Foi? Ela desencarnada. Sentido, ela estava batendo. Pois é. E aí tem no quarto dela, mas eu vi que ela estava.
E aí a gente tem que ter a tranquilidade para poder passar por isso aí, né? De forma a mais ajudar do que atrapalhar. Porque no momento desse, eu posso gritar em desespero, me abraçar com o corpo e não deixar ela sair. E aí ela vai ficar perturbada. E como é o pós? Aqueles espíritos que aparecem nas reuniões mediúnicas, aqueles que estão conosco, né, que sempre tem, mesmo a gente que não entende, que não vê, que não sabe, sempre tem irmãos desencarnados juntos da gente. Muitos deles vêm realmente para a mediúnica sem saber que estão desencarnados, que precisam ouvir de uma pessoa encarnada sobre a condição atual dele para ele poder acreditar. Muitos vêm para a mediúnica ainda se achando que estão no século passado, há 500 anos atrás, porque estão presos no corpo há 300, 500 anos ali, vivendo a mesma situação, o mesmo problema, sem conseguir se libertar. E aí eu trago também uma coisa para a gente pensar, como é que a gente encara os nossos desafios na vida? Porque ser vítima é algo muito, eu diria que é algo até cômodo de ser. E eu escrevi aqui, ser vítima é confortável, porque no fundo você não quer descobrir o quanto é sua responsabilidade em toda mudança que ainda não aconteceu. O quanto a gente precisa realmente nos perceber para poder mudar e fazer diferente e fazer melhor. E a gente falar do desencarne não com essa coisa ruim de perda, eu não aguento, eu vou chorar se eu falar, mas falar de forma assim, eu vou viver melhor, eu preciso aprender, eu quero fazer o bem, eu quero fazer diferente, e não como uma moeda de troca. Olha, tem uma frase que às vezes eu vejo na internet, o povo bota aqueles posts que botam assim: o vizinho é quase uma família, trate bem o seu vizinho, porque um dia você pode precisar dele. Então eu vou tratar o meu vizinho só porque um dia eu posso precisar dele? Que coisa egoísta, né? Eu não vou tratar o meu vizinho ou as pessoas por tratar. Eu vou tratar porque um dia eu posso precisar. Eu vou tratar porque eu preciso ficar bem comigo mesmo. Então a gente precisa refletir em cima de nossas ações também, não é? E só falando sobre o desencarne, porque quando a gente fala do desencarne, a gente está falando como é que eu quero ser recebido no plano espiritual, como é que vai ser o meu tempo de espera no plano espiritual para poder eu receber ajuda. O que é que eu preciso fazer? Nós espíritas, quando a gente morrer, a gente vai ser logo assim atendido? Não, do mesmo jeito, existem bons e maus espíritas, não é? Se a gente é espírita e a gente está sendo só de fachada e a gente não pratica o bem, a gente vai passar pelo mesmo processo. A única diferença é que a gente vai pelo menos se perceber que ali, eu já cheguei do lado de cá. Eu sei que eu preciso fazer uma prece. E isso pode ajudar no sentido de que eu sei o que acontece, aí é a razão. Mas é aí o sentimento qual é, para poder mudar realmente aquele infinito, aquela forma de seguir. No livro de André Luiz, de Ação e Reação, ele fala sobre o desencarne coletivo. Não sei se vocês leram, tiveram a oportunidade de ler. O que acontece, por exemplo, nas Torres Gêmeas, agora, né, na guerra, que tantos desencarnam de uma vez só, uma queda de avião, o Covid, mas eu digo uma coisa mais imediatista, como a Torre Gêmeas, uma queda de avião. E no livro de André Luiz, ele conta que eram 14 desencarnados. Os espíritos protetores e amigos, eles já estavam ali para recolher esses desencarnados. Dos 14, 6 foram recolhidos imediatamente. Assim que aconteceu o acidente, eles já foram retirados. E André Luiz e o amigo perguntavam: e por que não os outros? Só 6. Os outros estavam ali gritando, mutilados, como se estivessem vivendo o momento do desastre e como se estivessem vivos ali na carne. Por que não? Por que não resgatam todos eles? Porque cada um segundo suas obras.
Aqueles 6 que foram resgatados, eles foram feito Lívia, que nem precisou sentir o leão, já foi retirado de imediato. Mas outros vão precisar passar por aquilo ali, porque a vida colocou ele naquela situação de apego, de não ser desapegado às coisas materiais, de ter uma vida sensualizada, de ter uma vida hipócrita, tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que eu posso dizer aqui, mas só para dizer que realmente todos podem chegar ao mesmo tempo no plano espiritual. Agora, como cada um vai ser recebido, vai ser algo individualmente que cada um conquistou. E para terminar, eu queria deixar, para não ser uma palestra densa, ruim, que a gente pense realmente de forma leve no nosso dia a dia, pensando no desencarne de forma que um dia isso vai chegar para mim, vai chegar para você, para você, para você, e que a gente vai passar por várias perdas, várias, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente vê os parentes dos pais morrendo, a gente vai vendo os pais, os tios, né? Depois os nossos amigos, e você já fica pensando, opa, daqui a pouco sou eu, e aí a gente vai vendo que aquilo ali vai chegar, então que chegue de uma forma melhor para todos nós, que possamos abraçar a doutrina espírita de forma verdadeira, fazendo a reforma íntima, tão necessária para a vida da gente. Que todos tenham um ótimo desencarne. Assim seja. Mas que não seja hoje, né? Hoje não, né? Deixa outro dia. Não, deixa dar tempo. Espera mais um pouquinho. Deixa dar tempo pensar, né? Tem espírita, mas ninguém quer ir, né? Muito bem. Muito bem. Obrigado, nosso irmão José Souza, nossa irmã Cláudia, pelos ensinamentos aí, compartilhando com a gente. E nossa irmã colocou uma coisa muito importante aí pra gente, que é a necessidade do estudo. Ele precisa estudar, especialmente a codificação. Por quê? Porque todo palestrante que vem aqui, inclusive eu, certo? E qualquer outro que venha, ele está trazendo a sua visão daquele ensinamento. Então ninguém tem o domínio de toda a verdade. Então nós precisamos estudar para tirar nossas conclusões, até para ajudar. Alain falou aquela com aquele dia, mas olha, aquilo que ele falou não é bem daquele jeito, não. Eu estudei aqui, não é bem daquele jeito, para poder até alertar o amigo. Um dia desse eu estava na casa Chico Xavier, certo? Com os amigos, e eu fiz uma citação de uma frase e disse que aquela frase era de Paulo de Tarso. Quando acabou a palestra, aí um colega chegou e disse: Alain, olha, essa frase que você falou é de Augusto dos Anjos, não é de Paulo. Aí eu, mas é mesmo. Aí eu fui pensar, ele estava certo. Veja, não foi legal, ele foi gentil, foi muito amável. Me chamou no canto, né? A parte, e falou comigo. Isso é ser amigo. Né? A gente vê o outro cometer um erro, um equívoco, você chega lá e fala, e a pessoa no momento certo corrige. Não foi nenhum erro, né? Foi só um esquecimentozinho. Obrigado, não era como ter amigos, obrigado, um esquecimentozinho. Um lapso, né? Foi um lapso. Tá certo, muito bem. E da mensagem que os irmãos trouxeram, fica também aqui uma lição muito importante. No momento da morte, nos velórios da vida, vamos usar o recurso da prece para ajudar aquele que está partindo, né? Em vez de ficar contando piada, falando mal, ou endeusando, porque tem isso também. Endeusar, endemonizar, contar piada, tudo isso aí atrapalha o processo de desenlace. Então a gente vai orar, pedir a Deus que ajude aquela pessoa. Muito bem. Então, para concluir o nosso trabalho, alguns avisos, tá? Na semana que vem, teremos a presença da nossa irmã Lindaci Fernandes, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e vai trazer um tema, Dai a César o que é de César, que é uma passagem evangélica bem conhecida, né? E vamos conhecer a visão que ela vai nos trazer, né? Muito bom ter essas visões, né? O Espiritismo, cada palestra, cada um traz do seu jeito, o seu olhar, a sua pesquisa, não é aquela coisa engessada. Isso é muito importante, porque a gente pode tirar nossas próprias conclusões. Então, quando acabarmos a prece, vamos ter o passe. Quem quiser tomar o passe, é só esperar sentado e quem vai chamando, tá certo?
quem tiver interesse em colocar um nome no nosso livro de vibrações, que a gente faz a vibração na quarta-feira, às 19h30, até as 20 horas. Quem tiver interesse, nós temos o livro, está ali fora, está sendo na mesinha. Qualquer coisa, pede uma orientação ao nosso irmão Tarcísio, que ele dá um toque, tá certo? Você pode preencher o seu próprio nome, ou o nome de algum parente encarnado ou desencarnado, tá certo? Muito bem. Quem também estiver interessado em ler alguma coisa assim, nós estamos agora com a nossa irmã Érica e nossa irmã Manuela, estão cuidando da nossa biblioteca, tá certo? Se quiserem pegar alguma dica de livro, fala com elas, tá certo? Nós temos muitos livros aí, tem muita doação, graças a Deus, e a gente tem que usar, né? Usar nossos livros, tem muito livro bom. Quem tiver interesse, procura nossas irmãs, Manuela e Érica, tá bom? Pois bem, então vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Vou pedir então ao nosso irmão Tarcísio para mostrar os cabelos brancos dele, mas plenamente em forma, nosso amigo. Dependendo da situação, os cabelos brancos, ele pode ter 15 anos, pode ter 10 anos. Ele tem um amigo lá no prédio que tem 6 anos de idade, ele jura que eu estudo ainda na escola. Eu desço no elevadorzinho que estou indo para a escola também. Então, a espiritualidade faz isso com a gente, entendeu? A gente tem que estar sempre atento com isso. E não tem idade, né? E como nossa irmã Cláudia falou, foi muito importante, demais para a gente se preparar mais ainda, né? Para refletir bem e aceitar a desencarne. E saber respeitar as pessoas que sofrem também, e se puder chegar para acalentá-las e tranquilizá-las com relação ao desencarne, é muito interessante. Não esquecer da prece. A Lídia Souza foi fundamental em falar, a gente não pode ver sem a prece. Então vamos nos concentrar, vamos pedir a Deus muita paz, muita luz, para que possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana muito boa. Espiritualidade amiga, Mestre Jesus, nos ilumina, nos proteja, afaste de nós os nossos pensamentos, traz para a gente a tua paz, a tua luz, para que possamos ajudar os amigos que estão tão necessitados. Vamos sempre em frente, pensar positivo, acreditar na vida, acreditar no Deus maior, sempre com alegria, com felicidade, com presteza, com solidariedade, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, meus irmãos, damos por encerrada a nossa primeira parte dos trabalhos. Vamos agora para o passe, tá certo? Muita paz para todos.